Bom dia! Hoje são 13 de setembro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o TRE Santa Catarina, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Cargo analista judiciário, área judiciária, nível superior em direito. Esse concurso foi realizado em 2011 e o órgão que elaborou as questões foi a Fundação Pontua. Veja a questão aí. Temos assim: analise os itens abaixo sobre a estrutura das palavras inexato, incompleto e incorreto. E aí o trecho: ele não confia no conteúdo do Google. É inexato, incompleto, incorreto. Acusa. Fecha aspas. E aí os três itens. A primeira afirmação, em relação às palavras acima, em destaque: inexato, incompleto e incorreto. Então veja a primeira afirmação no item 1. Todas apresentam o mesmo prefixo, que indica negação. Item 2. Incompleto é formado por mais de um radical. Item 3. Todas pertencem à classe dos adjetivos. E aí vem: está correto ou estão corretos? Dois pontos. E aí as alternativas A, B, C, D. O que essa questão quer aqui? É importante que o candidato entenda o que a questão quer. Muito bem, a questão colocou aqui três palavras, aí em destaque. 3. Inexato, a primeira. Incompleto, a segunda. E incorreto, a terceira palavra. E sobre essas três palavras, você tem aí três itens. O primeiro item diz que todas, ou seja, essas palavras, as três, inexato, incompleto e incorreto, diz o item 1 que todas as três apresentam o mesmo prefixo, que indica negação. Já o item 2 diz que a palavra incompleto é formada por mais de um radical. E o item 3 diz que todas, ou seja, as três palavras, inexato, incompleto e incorreto, todas elas, as três, pertencem à classe dos adjetivos. São adjetivos. Então você vê aí as afirmações nos três itens. E o que você vai fazer? Você vai procurar a única alternativa que, referindo-se a essas três afirmações, mostre a verdade. A única alternativa você vai escolher que mostra a verdade em relação às três afirmações que foram feitas acima nos itens 1, 2 e 3, no tocante às palavras inexato, incompleto e incorreto. É isso aí que você vai observar. Você vai ler aqui os três itens e você vai ver se eles estão dizendo a verdade, ou apenas um diz a verdade. E aí você vai fazer a escolha nas alternativas abaixo. Apenas uma alternativa correta. Certinho? 1 minuto para você resolver isso aí. Depois eu volto.
Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Vamos aqui logo estudar um pouquinho essas palavras aqui. Inexato, incompleto e incorreto. Como você vê facilmente, inexato está ligado a exato. Incompleto está ligado a completo. E incorreto está ligado a correto. Você tem essa vaga ideia, com certeza. E o que acontece aí? Na língua portuguesa, as palavras nessa língua, elas podem ser criadas por prefixos e sufixos. E aí é o processo de derivação, porque as palavras podem mudar, as palavras podem ter vários significados, apenas com acréscimos dos prefixos e sufixos. Processo de derivação, certo? Então veja bem, você tem a palavra exato, exato. Se eu coloco esse IN aí antes de exato, fica inexato. Você tem a palavra completo. Se eu coloco esse IN antes de completo, você tem outra palavra. E no sentido contrário, não é? Completo, incompleto. Você tem a palavra correto. Se eu coloco esse IN aí antes de correto, fica incorreto, que é uma negação, o contrário de correto, não é isso? Correto, incorreto. Completo, incompleto. Exato, inexato. Então você aqui tem uma palavra exato. Colocou esse IN antes, formou outra palavra. Exato é uma palavra, inexato é outra palavra. Então você formou aí outra palavra por derivação. Colocou o prefixo aí antes de exato, antes de completo e antes de correto. E aí você formou mais 3 palavras. Exato, completo e correto, 3 palavras. Inexato, incompleto, incorreto, mais 3 palavras. Aí 6 palavras. Entendeu? Muito bem. Então, quando você coloca um elemento antes da palavra, no caso aí IN, é antes, esse elemento se chama prefixo. Então aí o IN, antes de exato, antes de incompleto e antes de incorreto, esse IN aí, que formou uma nova palavra, chama-se prefixo. Prefixo porque vem antes. Se fosse depois da palavra aí, seria sufixo. Sufixo, entendeu? Então, o IN aí, em inexato, incompleto e incorreto, formando uma nova palavra, e aí no sentido contrário, negação, esse IN é um prefixo, porque vem antes. Pré, veja bem, pré-fixo, porque vem antes. Pré, porque vem antes. Veja cursinho pré-vestibular. Pré por quê? Porque é um cursinho que dá aulas antes do vestibular. Pré-vestibular. Aqui é a mesma coisa, prefixo, porque vem antes da palavra. Prefixo IN. Então, feito isso aí, você já sabe que inexato, incompleto e incorreto são palavras novas que surgiram por meio de um prefixo que traz aí a indicação de negação. É o contrário, entendeu? Exato, uma coisa exata. Inexata é outra coisa, o contrário. Então vamos agora aos itens aí. O item 1 diz assim, o item 1. Todas, ou seja, as palavras acima, inexato, incompleto e incorreto, todas as 3 apresentam o mesmo prefixo, que indica negação. Como você vê, o item 1 está correto. Ele diz que as 3 palavras, inexato, incompleto e incorreto, trazem o mesmo prefixo, que indica negação. E aí está a verdade.
Inexato, prefixo in. Incompleto, prefixo in. Incorreto, prefixo in. E indica realmente negação, o contrário. Então, o item 1 está correto. Vejamos agora o item 2. Ele diz assim: incompleto, ou seja, a palavra acima, incompleto. Incompleto é formado por mais de um radical. Errado. Errado. Aqui existe apenas um radical. Um radical, o que é um radical? É aquela parte da palavra mais importante, que se repete longamente. Na palavra incompleto, o radical aí é C-O-M-P-L-E-T. C-O-M-P-L-E-T. Esse aí é o radical da palavra. Com esse radical aí, várias palavras são formadas a partir desse radical. Então, veja aí, incompleto. O radical da palavra é C-O-M-P-L-E-T. Esse é o radical da palavra. Certinho? Esse é o radical da palavra. Então, o item 1 está dizendo que a palavra incompleto é formado por mais de um radical. Não. Só um radical. Por mais de um, não. Apenas um radical, que é a parte principal da palavra. E aí está. De incompleto, o radical é C-O-M-P-L-E-T. Entendeu? Então, apenas um radical e não dois. Então, o item 2 está fazendo uma afirmação errada. Item 3. O item 3 afirma que todas as palavras, ou seja, as três, inexato, incompleto e incorreto, diz aí que todas as três pertencem à classe dos adjetivos. Está dizendo aí o item 3 que inexato é adjetivo, incompleto é adjetivo, incorreto é adjetivo. E ela está com toda a razão. De fato, inexato é um adjetivo. Você diz, o cálculo inexato, uma qualidade ao substantivo cálculo. Você diz, trabalho incompleto. Incompleto atribui uma qualidade ao trabalho, adjetivo. Você diz, lição incorreta, ou trabalho incorreto, ou ponto de vista incorreto. Incorreto é um adjetivo. Refere-se ao substantivo ponto de vista incorreto. Ponto de vista. Então, inexato, incompleto e incorreto são também adjetivos. Então, veja, o item 1 diz que as três palavras trazem o mesmo prefixo, in, que indica negação, certo? E o item 3 diz que as três palavras são adjetivos, certo também? Agora, o item 2 está errado. Diz que a palavra incompleto é formada por mais de um radical. Não, apenas um. Então, o item 1 está correto. O item 3 está correto também. O 1 e o 3. E o item 2 está incorreto. Vamos procurar a alternativa aí. A, B, C, D. A alternativa A diz que apenas o item 1 está correto. Apenas o item 1. Apenas ele. Ela, a alternativa A, está errada, porque o item 3 também está correto. A alternativa B de bola diz que apenas o item 2 está correto, o item 2. A alternativa B está errada, porque o item 2 está incorreto e não correto. A alternativa C diz que apenas o item 3 está correto. O item 3 está correto. A alternativa C também está errada, porque além do item 3, o item 1 também está correto. A alternativa D de casa, ela diz que apenas os itens 1 e 3 estão corretos. Aí, a alternativa D é a alternativa correta. De fato,
Apenas os itens 1 e 3 estão corretos. O item 2 está incorreto. Portanto, aí, a alternativa correta, a única, é a letra D de dado. Mais um vídeo e muito obrigado.